Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a este vídeo. Nesse vídeo eu vou te falar sobre fisiologia respiratória, sobre, na verdade, um assunto específico da fisiologia respiratória, que é o equilíbrio ácido-base. O que significa esse tema, né? Equilíbrio ácido-base. Isso diz respeito ao controle de valor de pH que é necessário fazermos com relação ao nosso sangue. Então, cada componente do nosso organismo, cada tecido, cada órgão, pele, estômago, saliva, etc., secreções também, tem diferentes valores de pH. E aí, então, esses valores de pH eles devem ser valores adequados para o correto funcionamento daquele tecido, daquele sistema, daquele órgão. O valor de pH do nosso sangue, ele é necessariamente controlado por diferentes sistemas. Um deles é o sistema respiratório e os demais eu também vou apresentar para você ao longo desse vídeo. Então, vamos lá. Tá aqui. O título do nosso vídeo, então, é Equilíbrio ácido-base, e eu vou dar enfoque, então, ao equilíbrio de valor de pH que é necessário ser realizado no nosso sangue. E a ênfase será dada também ao controle que é feito, ao controle desse pH que é feito pelo sistema respiratório. Bem, mas antes disso é importante definirmos o que é ácido e o que é base, né? Por definição, ácido é toda e qualquer substância que, quando em solução aquosa, é capaz de acidificar o meio, ou seja, reduzir o valor de pH. E essa substância faz isso através da liberação, da doação à solução como um todo, de íons H+, são é, átomos de hidrogênio carregados positivamente. E uma substância ela é considerada como base quando ela tem um comportamento exatamente oposto a esse, ou seja, quando ela recebe, quando ela se liga a íons H+. E aí, associado a esse contexto, né, relacionado a esse nosso contexto de concentração de íons H+, substâncias ácidas e básicas, nós temos o conceito de pH. Esse P significa potência ou potencial, né, potencial de hidrogênio. O valor de pH ele foi elaborado numa escala que facilita a nossa interpretação sobre a concentração de íons H+ no meio. E essa é uma escala logarítmica. Então, ao avaliarmos, ao utilizarmos a escala de pH para identificarmos a concentração de íons H+ no meio, isso se torna mais fácil de ser feito, né, porque é uma escala que varia de 0 a 14. E a primeira molécula que nos vem à mente quando pensamos em pH é a água. Por quê? Porque a água está presente em grande quantidade no nosso organismo, em todos os compartimentos nós temos água, e todas as moléculas que nós temos no nosso organismo, seja no sangue, dentro da célula, fora da célula, no compartimento intersticial, são moléculas que estão presentes num meio aquoso. Então a água ela é uma solução referência, né, ela é utilizada como referência inclusive para cálculo de valor de pH. E aí eu tenho esse quadro aqui que ilustra um pouco sobre isso. A molécula de água tem como fórmula química a clássica fórmula, né, H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e ela é uma molécula que é capaz de espontaneamente se dissociar em um íon H+, e um outro íon hidroxila, que é o OH-. Então, eu tenho aqui no caso um átomo de hidrogênio sozinho, e aqui um átomo de hidrogênio ligado a um outro átomo, que no caso é o oxigênio. E ambos têm uma carga somatória de carga elétrica aqui negativa. Qual é a frequência com que isso acontece? É pouco. Isso é relativamente pouco frequente. Isso é uma molécula de água se ioniza espontaneamente a cada 10 milhões de moléculas de água. Então, se nós olharmos para 10 milhões, né, 10 mil, 10 milhões de moléculas de água, 9.999.999 moléculas estarão nesta forma, H2O. E apenas uma estará nesta forma ionizada.
Então, quando a gente calcula a concentração de íon H+, na água, essa concentração é dada pela razão 1 dividido por 10 milhões. Matematicamente, isso é a mesma coisa que 0,0000001, 7 casas decimais após, né, a vírgula. Isso também, matematicamente falando, é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 7. Quando nós calculamos o logaritmo desse valor aqui, negativo, só sobra o expoente, logaritmo na base 10, né? Só vai sobrar o expoente. Por isso que dizemos que o pH, o valor de pH da água, é 7. E veja que as quantidades de íons H+ e OH-, elas são iguais, né? Se eu tivesse uma solução que não fosse a água, né? Uma solução na qual eu encontrasse uma quantidade, uma concentração muito maior de íons H+. Digamos que eu tivesse uma solução X e que eu identificasse um íon H+ a cada 100 mil moléculas, ou seja, algo muito mais frequente, né? Não precisaria, como se fosse água, não precisaria ter 10 milhões, olhar para 10 milhões de moléculas de água para encontrar um íon H+. Nessa outra substância hipotética, digamos que eu tivesse apenas 100 mil moléculas, eu já iria encontrar um íon H+. Seria uma concentração maior. 1 dividido por 100 mil seria 0,01. 100 mil não, né? 100 moléculas. Seria então 0,01, 2 casas decimais. Esse valor seria 1 vezes 10 elevado a menos 2, o pH seria 2. Então, valores de pH menores indicam, como é uma escala logarítmica, indicam que a concentração de íons H+ é maior. Então, em valores de pH mais baixo, ácidos, estão relacionados a uma concentração maior de íons H+. Bem, isso aqui já acabei de citando, só trouxe aqui termos, né, mais específicos. Íons H+ são também chamados íons positivos, melhor dizendo, são chamados de cátion, e íons negativos são chamados de ânion. Então tá aqui, ó, o pH da água é 7, né, ela é considerada como neutra. E como eu havia dito anteriormente, essa escala varia, a escala de pH, né, de 0 a 14. 7 é neutro, como por exemplo a água. Valores menores do que 7 são valores de pH ácido e acima de 7, básico. Isso é uma escala de pH que vale para todas as substâncias de maneira geral. Mas quando nós pensamos no sangue, o pH do sangue, isso muda um pouquinho, né, de figura. Por quê? O que nós temos aqui? O valor ideal de pH do sangue é 7,4. Enfim, 7,40, né? Matematicamente falando, é a mesma coisa. Só que nós vemos que temos uma pequena variação de valor de pH se esse sangue for arterial, ou seja, com maior concentração de oxigênio, ou se esse sangue for venoso, com uma concentração menor de oxigênio. Se o sangue é arterial e eu tenho mais oxigênio nesse sangue e, consequentemente, menos gás carbônico, esse pH tende a ser maior, de 7,40, ele pode variar para 7,45. Enquanto que no sangue venoso, em que eu tenho menos oxigênio e, consequentemente, mais gás carbônico, este pH tende a ser menor, tende a variar de 7,35 a 7,40. De maneira geral, então, o pH do sangue varia de 7,35 a 7,45. Esse é o valor normal de pH do sangue. Se nós olharmos para essa nossa referência, o valor de pH do sangue é acima de 7, então ele é básico, né? O nosso sangue tem um pH básico, ou seja, alcalino, são sinônimos. Mas, abaixo de 7,35, 7,30, 7,20, 7,2, 7,1, enfim, embora o valor de pH seja maior que 7, o sangue continua tendo neste caso um pH básico, pH alcalino, para o sangue, para a fisiologia adequada do sangue, este valor de pH é abaixo do que deveria ser. Então, abaixo de 7,35 nós consideramos
esta condição com uma condição chamada de acidose. O pH deveria ser maior, né? E isso pode variar de 0,35. Menos do que isso, a 6,85, eu já tenho risco de morte. Tá? A mesma lógica vale quando o pH ele é acima do normal, acima de 7,45, a condição é dita alcalose, e também quando sobe para mais do que 0,5, a 7,95, eu já começo também a ter risco de morte. Bem, por que disso? Por que, por exemplo, o sangue venoso ele tem um pH tipicamente menor, mais ácido, do que o sangue arterial, como eu te mostrei aqui, né? O sangue venoso, o pH é menor. Por conta desta reação química que ocorre no nosso sangue. Os eritrócitos, né, as nossas hemácias, glóbulos vermelhos, no sangue tem uma enzima, anidrase, que consegue transformar o CO2, fazendo com que ele interaja com a água, transformando ele em ácido. Ácido carbônico é o nome dessa substância aqui. Essas duas moléculas são unidas enzimaticamente e elas se transformam então em ácido carbônico. Este ácido carbônico pode estar presente no plasma sanguíneo e ele espontaneamente, como todo e qualquer ácido, pode se ionizar, ele pode se dissociar em dois componentes e esses componentes são íons, então essa dissociação é do tipo ionização, onde eu tenho um íon H+, e um outro íon aqui, HCO3-, o qual é famoso, importantíssimo no nosso organismo, especialmente no sangue. Ele é chamado de bicarbonato. A questão é, este componente aqui, né, este íon H+, é quem é o indivíduo aqui, é o elemento mais importante, né? Por quê? Eu coloquei textualmente essa informação para você aqui embaixo, ó. Quando eu aumento a concentração de gás carbônico no sangue, como por exemplo no sangue venoso, que né, tem mais CO2, esse CO2 vai interagir mais com a água, vai produzir mais ácido carbônico. Em tendo mais ácido carbônico, ele vai naturalmente se ionizar mais, eu vou ter mais íons H+, o que significa que o meu valor de pH vai diminuir. Então essa é uma condição natural do sangue venoso, tem um pH um pouco menor do que o sangue arterial, por ele ter mais CO2 e, consequentemente, realizar mais essa reação química. Para controlar essas variações de pH no nosso organismo como um todo, nós temos diferentes sistemas. Para controlar as alterações de pH, de concentração de hidrogênio, de OH+, no sangue, nós realizamos 3 mecanismos diferentes. Um é o sistema tampão, auxiliar nós temos o sistema respiratório e auxiliar ainda isso nós temos o sistema renal. Então, o que é uma substância tampão? É uma substância que ela evita variações bruscas nos valores de pH. Está descrito isso aqui para você. Quimicamente falando, está aqui a definição. Um tampão é uma mistura de um ácido fraco e seu sal alcalino e uma base fraca e seu sal ácido. Então, como que essas substâncias funcionam, né? Os tampões químicos, eles neutralizam tanto ácidos fortes quanto bases fortes. Isso pode ser feito tanto dentro das nossas células quanto fora. Fora da célula, o mecanismo pela qual essas diferentes substâncias realizam esse controle é chamado de mecanismo tamponante, né? Esse tamponamento ele pode ocorrer fora da célula extracelular e é muito rápido, é instantâneo, ou ele pode ocorrer no meio intracelular durando horas. Uma dessas substâncias, tampão, ó, é justamente essa substância aqui, ó, o bicarbonato. O bicarbonato, assim como outras substâncias, podem se ligar a íons H+, ou podem doar íons H+. Então é assim que essas substâncias neutralizam tanto ácidos quanto bases fortes e conseguem com isso controlar, equilibrar os valores de pH. Através do sistema respiratório, nós temos o mecanismo de ventilação pulmonar que nos auxilia também nesse mesmo processo. Então, o bulbo, como centro respiratório controlador da frequência respiratória, pode aumentar ou diminuir a frequência respiratória, controlando com isso
a quantidade de gás carbônico que nós temos no sangue. Se a gente aumenta a frequência respiratória, se o bulbo estimula a musculatura respiratória a trabalhar mais, a gente aumenta a frequência respiratória, consequentemente aumenta a ventilação pulmonar, consequentemente a gente excreta mais CO2 para o meio externo. Esse pH tenderia então a subir. Quando o inverso é necessário, a gente diminui, a gente faz assim também, a gente diminui a frequência respiratória. E com isso, então, a gente tem um equilíbrio ácido-base também. E uma terceira possibilidade é o sistema excretor, né? O nosso sistema renal, através principalmente dos rins, conseguem controlar a acidez, o valor de pH da urina, produzindo uma urina mais ácida ou mais alcalina para compensar possíveis ineficiência ou falhas dos processos anteriores, do controle feito pelo sistema respiratório, pelas substâncias tamponantes, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma condição de acidose, um pH menor, né, no sangue, os nossos rins conseguem excretar uma urina mais ácida e, além disso, também diminuir a filtração daquela substância, que é o BIC, que é o bicarbonato aqui, né, está abreviado, e podem até, inclusive, reabsorverem uma quantidade maior de bicarbonato. Então, a gente mantém uma quantidade maior de bicarbonato no sangue, e aí a gente consegue deslocar esta reação aqui para a esquerda. Vejam que aqui, tanto aqui em cima como aqui embaixo, né, nós temos setas nos dois sentidos, indicando que essas reações químicas, esta primeira e essa segunda reação química, elas são reversíveis. Então, se eu aumento a quantidade de bicarbonato no sangue, eu consigo fazer com que esse bicarbonato, eu estimulo esse bicarbonato a se ligar a uma quantidade eventualmente excessiva de íons H+, produzo mais ácido carbônico pode ser transformado em água e CO2, e este CO2, então, ser eliminado pelo nosso organismo. Então, mas o que nos interessa aqui é o controle da concentração desta substância, né, do íon H+. O inverso é verdadeiro. Se a gente tem uma situação de alcalose, então os rins conseguem, através da atividade dos súbios renais, absorverem o bicarbonato até o seu limite, e o excedente, que poderia estar causando uma alcalose, é excretado. Então a gente elimina o excesso de bicarbonato, fazendo com que o pH diminua. Então aí eu vou produzir uma urina com mais bicarbonato, uma urina alcalina, e controlando então o valor de pH do sangue. Bem, então já focando nesses dois termos importantes, né, desse nosso vídeo, acidose e alcalose, como já mencionado anteriormente, vamos retomar sobre isso. Na acidose, nós temos um pH abaixo de 7,35 e na alcalose um pH acima de 7,45. Esta determinação do valor de pH ela pode se dar tanto no pH arterial quanto venoso, como eu já te mostrei. Lembrando que o pH arterial tem um valor um pouquinho maior, de 7,40 a 7,45. Essa situação muda quando o sangue é venoso, 7,35 a 7,45 a variação de valor de pH do sangue venoso, devido, né, àquela quantidade um pouco maior de CO2, de gás carbônico. Quando se faz a coleta desse sangue, é importante que ele seja um sangue que não coagule, né, heparinizado, por exemplo, para não coagular, e a temperatura corpórea também deve ser mantida constante, entre 37 e 38 graus Celsius. Senão, nós podemos ter variações de identificação nesse valor de pH, ou seja, a temperatura é um fator que influencia no valor de pH. Mudou a temperatura para menos ou para mais, a gente pode alterar, sim, o valor de pH que vai ser, que estaria sendo identificado nessa análise. Coleta-se um sangue numa gasometria arterial, por exemplo, artéria radial, um sangue não coagulado, né, e aí a gente poderia fazer análise desse sangue, em que se identifica não só o valor de pH, mas também concentração de outras substâncias, como, por exemplo, a concentração do gás carbônico, a concentração do oxigênio e a concentração de bicarbonato, assim como também a concentração de outras bases. BE é a abreviação para excesso de base. Então,
de novo, esses são valores normais que são importantes de serem conhecidos. O valor de pH, ele então varia em condições normais de 7,35 a 7,45. A concentração de gás carbônico ela é detectada no nosso sangue arterial através da pressão que esse gás exerce. Quanto maior a concentração de um gás numa solução, maior será a pressão que esse gás vai exercer nessa solução. Nesse caso, a solução é o nosso sangue arterial. Então, a pressão arterial do CO2, em condições normais, deve variar de 35 a 45 milímetros de mercúrio. A pressão arterial de oxigênio deve variar de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Bicarbonato deve variar, condições normais, de 22 a 26 miliequivalentes por litro, e o excesso de base, que corresponde a outras substâncias além do bicarbonato, deve variar em condições normais de mais 2 a menos 2 miliequivalentes por litro. Quando nós fugimos a esse padrão, nós podemos então ter a acidose e alcalose, e a causa para isso pode ser respiratória ou metabólica. Quando? Quando nós temos o seguinte cenário: reduziu o valor de pH menor do que 7,35, nós já vimos, é acidose. É acidose quando o pH está abaixo daquele valor normal mínimo de 7,35. Agora, quando esta redução no valor de pH está sendo causada por um excesso de gás carbônico, bicarbonato está normal, não está alterado. Neste caso, esta acidose é devida a um problema respiratório, em que o indivíduo não está respirando direito. Ou seja, é um indivíduo que está acumulando CO2 no organismo dele. E aí nós já vimos, trouxe esse slide de novo para te recordar, acumulou, o indivíduo não está respirando direito, tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, uma bronquite crônica, uma DPOC. Ele não respira direito, ele acumula CO2 no sangue, esse CO2 interage mais com a água, produz mais ácido, tendo mais ácido vai produzir uma quantidade maior de íon H+. Mais íons H+, corresponde a uma redução do pH. Então essa é uma acidose respiratória. O inverso é verdadeiro. O indivíduo está com pouco CO2, menos CO2 do que deveria ter. Isso é bom? Não, também é ruim. Isso eleva o valor de pH. Aí eu tenho uma alcalose respiratória. Agora, quando o problema é no bicarbonato, veja bem, eu posso ter também, né, acidose ou alcalose, se esse pH estiver reduzido ou elevado, em relação àqueles valores normais, só que agora a acidose metabólica é causada por uma redução naqueles valores mínimos de bicarbonato. Por quê? De novo, voltamos para essa equação. Se está faltando bicarbonato, como foi o exemplo aqui, ó, tem menos bicarbonato do que deveria. Um valor menor do que 22, 21, 20, 18, enfim. Reduziu o bicarbonato, vai sobrar íon H+. Eu tenho uma maior concentração de íon H+. Por quê? Porque eu não estou tendo bicarbonato suficiente para se ligar a esse íon H+, e retirá-lo do meio. O íon H+, fica livre. O que acontece? O pH diminui, sobra íon H+, mais ácido, acidose metabólica. O inverso é verdadeiro. Se eu tenho muito bicarbonato vai se ligar a muito íon H+, vai diminuir a quantidade desse íon livre. Muito bicarbonato diminui a quantidade de íon H+, o pH se torna alcalino, acidose. Alcalose, perdão, alcalino ou pH mais alto, básico, né? Alcalose metabólica. Isso é o que, por exemplo, indivíduos fazem quando tem acidez estomacal, gástrica, né? Fazem um consumo de bicarbonato de sódio e outros mais. Aumenta a quantidade de bicarbonato, o qual se liga a uma quantidade maior de íon H+, e acontece o pH que estava ácido, causando queimação, pirose, né, azia, o pH eleva. Okay? Muito bem, quais são as causas, então, desses 4 possíveis eventos, né, que fogem à normalidade? Na acidose respiratória, a gente pode tipicamente ter um pH reduzido ou ainda normal,
e isso ocorre em processos compensatórios, que eu não vou entrar nesse detalhe neste vídeo, isso está associado, como eu já havia comentado, tipicamente a uma eliminação inadequada de CO2 pelos pulmões, então é um problema, né, respiratório. Comumente a gente tem causas centrais como acidente vascular cerebral, em que o indivíduo vai ter um controle menor do seu funcionamento do seu sistema respiratório, ou intoxicação, né, externa, quadro de coma em geral, outras causas de ordem gerais, que afetam o sistema nervoso, ou causas estritamente pulmonares mesmo, como a DPAC que eu comentei, é o que é mais comum. A doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite crônica, enfisema pulmonar, enfim, infecções no sistema respiratório, como pneumonias, tuberculose e outras mais, colabamento dos pulmões ou alvéolos, que é a telectasia, pneumotórax e outras causas mais. Podemos ter alcalose respiratória quando a gente tem um pH aumentado ao normal, em que o distúrbio causado aqui é pela redução do CO2, tem pouco CO2, menos do que deveria ter. Isso quando o indivíduo, por exemplo, está respirando muito mais do que deveria, quando a frequência respiratória dele está muito elevada. A gente chama isso de hiperventilação, por exemplo, em quadros de crise de ansiedade, que o indivíduo respira muito rápido sem parar, dor aguda, algumas situações de gravidez, ou então de neoplasias no tecido nervoso e outras causas mais. Agora, quando o problema é metabólico, o problema é no bicarbonato, né? Na acidose metabólica a gente tem um pH reduzido ao normal, causado por uma redução do bicarbonato, a qual pode ser consequência de uma ingestão excessiva de ácido, insuficiência renal, com retenção de ácidos, alterações de metabolismo e outras causas mais, ou ainda a alcalose metabólica, quando a gente tem um pH aumentado ao normal, em que o bicarbonato está elevado devido a vômito, diarreia, uma aspiração gástrica, excesso no consumo, na administração de diuréticos, pode fazer com que a gente tenha uma elevação, né, relativa aí, sérica do bicarbonato. Transfusões sanguíneas podem causar isso também, e outras causas mais. Ok? Muito bem. Espero que você tenha gostado dessas informações. Tentei aqui resumir, mostrando um panorama geral sobre a importância, né, do controle do valor de pH sanguíneo, feito principalmente pelo sistema respiratório, nesse nosso vídeo, já que o vídeo é de fisiologia respiratória, mas também mostrei que ele pode ser controlado por outros processos, por outros mecanismos, né? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.